reencarnação ela foi excluída dos ensinamentos cristãos. Muitos afirmam que a morte é um retorno para casa. Dá para dizer que essa afirmação é verdadeira? Nós voltamos para casa todas as noites. A dor de uma perda de um filho. Assim, é uma dor que não tem nome. Um dos maiores medos da humanidade é o medo da morte. Mas você não acha que para muitos crer que é o fim é um alívio? Ter essa conscientização. Nós estamos aqui para nos transformar. Quanto melhor vivermos a vida física, mais sutilizado estaremos em espírito. A senhora por acaso vê o seu marido em sonhos? Ela arregalou os olhos, levantou. Em sonhos, eu lo veo assim como te estou vendo a ti. O que você vivenciou que foi mais chocante? Quando eu ajusto a visão, eu vejo o rosto do meu pai. Ele era também um ateu e aí chegou o momento dele. Sabe o que ele disse? Que tolo eu fui. Queimem todos os meus livros. Eu estava errado. Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje é um episódio especial, estamos trazendo aqui pela segunda vez Admir Serrano para falar sobre morte e imortalidade e sobre luto e sobre vários outros assuntos relacionados. Seja muito bem-vindo, Admir. Muito obrigado, Carlos. Mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui e, sobretudo, falando desse tema que é tão intrigante. Diretamente dos Estados Unidos. Sim. Grande honra. Chegou ontem mesmo. Olha só. Ontem de madrugada e agora... E agradecer, né, logo aqui no início, nosso primeiro episódio, muito assistido, muitos elogios. A galera gostou muito. Inclusive, eu separei alguns comentários positivos e negativos para a gente ler aqui durante o episódio. Um pouquinho mais para o final, eu vou colocar esses comentários para a gente falar sobre eles. Maravilha, eu acho que é uma excelente ideia. É uma excelente ideia, porque às vezes alguns que eu achei assim mais importantes, eu acabei respondendo. Mas nem todos, nem dá, porque... Mas é bom, eu acho que é importante isso aí para ter esse diálogo, vamos dizer assim. Com certeza, a galera gosta, a galera comenta mesmo, e quando a gente lê, as pessoas se sentem muito representadas. Né? É verdade. Então, acho que isso é importante. E vamos falar, porque a pessoa entender, né, esse lado espiritual, entender como as coisas funcionam, pode ser favorável para que a hora que realmente chegue um luto ou um momento de dificuldade. Na verdade, a gente tem essa intuição de que nós somos da nossa imortalidade. Nós temos isso dentro da gente. Nós temos só que eu acho que depois quando a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo um pouco mais das coisas, ou a gente tem talvez um contato com a ciência, a gente acaba se tornando cético. E a gente passa, a maioria das pessoas, pelo menos na cultura ocidental, porque a cultura oriental, muitos delas, eles são bastante espiritualizados, vamos dizer assim. Por exemplo, a Índia, com os seus mais de 1 bilhão de habitantes, que eles até trouxeram a ideia da imortalidade, da reencarnação, e depois o budismo, que também muitos asiáticos, eles ainda são budistas, muitos deles, e são bilhões até. E o muçulmano, o cristianismo, todas essas religiões, elas pregam a imortalidade. A imortalidade do espírito. Do espírito, exato. O corpo, ele é todo ser vivente. Apesar que eu fiz um de imortalidade do corpo aqui, com o Hindenburg, mas aí a gente foi num caso mais futurista, assim, quando
Você começa a misturar o humano, o humanoide e outras coisas que o futuro talvez nos espere, de alongar mais a vida, né? Mas a imortalidade do espírito. Né? Do espírito. Isso é bom, porque estão procurando, e se você for pesquisar a imortalidade, por exemplo, você joga no Google a imortalidade, você vai ver isso aí, essa busca pela imortalidade do corpo físico. Inclusive, tem a pessoas já pagando para congelar os seus corpos, para depois no futuro, para ele reavivar aquele corpo que morreu. É coisa de filme, né? De ficção. Exatamente, exatamente. Mas a parte física, ela é mortal. Essa é a realidade. Mas ela é... A única certeza que temos. É a única certeza. Você nasceu, acabou de nascer, só vai ter uma certeza na sua vida. As outras são incertezas que vai... são possibilidades. Agora, da morte física, ela é real. Mas a ideia é que o corpo físico não é a nossa realidade. Nós somos espíritos. E nós somos espíritos imortais. Por exemplo, esse aqui falando com você, e você ouvindo esse que fala com você, é um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos utilizando o corpo físico como um aparelho, vamos dizer assim, para que nós nos manifestemos na vida física. Então, por exemplo, para interagirmos com a materialidade, nós precisamos de um aparelho material. Então, o mundo espiritual, os espíritos que não têm um corpo físico, o que a gente chama que são os espíritos que deixaram a vida física, que seguem existindo, eles não estão por aí num lugar aí em outra galáxia. Ele vive nesse mesmo, o mundo espiritual e o mundo físico, que é esse aqui, ele está aqui todo junto. É que ele vibra ele tem uma vibração distinta dessa aqui, que para nós, físico, ela é imperceptível. Mas nós temos aqui, assistindo-nos, espíritos que não têm um corpo físico. E ele consegue nos ver, e eles nos ouvem. Mas eles não conseguem interagir conosco. Por quê? Porque eles não têm um corpo físico. Então, por exemplo, se eles vão... A gente vê muito isso em filmes, né? Se ele vem te tocar, e isso existe porque a comunicação espiritual é uma realidade. Espíritos que morreram, eles voltam a visitar seus seres queridos. E eles podem, um filho até, que é o nosso... o tema que nós estávamos comentando sobre pais que perdem filhos, etc. Eles vêm em sonho, é uma das maneiras mais fáceis para um espírito desencarnado visitar um ser querido, mas eles também vêm visitar um dia comum, num jantar, ou quando ele está assistindo a um filme. Mas eles não conseguem perceber, porque pode sentir presença, mas ele não consegue sentir o toque. Mas para o espiritismo é regra, que vai visitar após um luto, após uma morte. Porque, sim, mas não é só no espiritismo, não. Isso é um dos estudos que eu faço, é comunicação após a morte. Que tem muitos. E eu acompanho também pessoas que perderam seres queridos, e eu converso com eles depois, se eles têm a sensação. A sensação de presença, ela é sempre. Tem a presença, e tem uma... Inclusive, eu menciono nesse livro, A Dor que não tem nome. Ó, A Dor que Não Tem Nome. Já está disponível ou não, né? Já está disponível, sim. Tá admirserrano.com, amazon.com.br. Muito bom. Aí, ó, faz a fotinha também. Já está disponível, sim. Dedicatória, muito obrigado. Com certeza vou ver. Muito obrigado. Então, eu dedico alguns capítulos a essa comunicação após a morte. E tem algumas maneiras, né? Inclusive eu cito uma, porque eu abro esse livro com a história da morte do meu pai.
da perda. Foi a maior dor que você sentiu até hoje? Foi a maior dor que eu senti. E porque, primeiro, tudo é inesperado, né? É inesperado. E ele eu sou o mais velho de 3 filhos. E então foi algo que ele estava saudável praticamente, e aí de repente teve um problema cardíaco. 2 meses depois ele vem a desencarnar, como a gente chama no espiritismo. E nós fizemos, eu que recebi a notícia. Vieram 2 policiais na minha casa, tocaram na porta, e a porta aquela porta antiga que tinha uma janelinha, né? Sim. Aquela da janelinha. Sim, cheguei a pegar dessas portas da casa antiga. Aí eu estava dormindo, aí tocaram na porta e minha mãe abriu a janelinha. Só que ela não conseguiu conversar não foi me chamar. Aí eu levanto lá sonolento e tal, e saí, e tinham os 2 policiais lá, e eu lembro até hoje. A memória flash, né? Uhum. Memória flash. Eu lembro até hoje. Eu lembro a cor, eu lembro até o cheiro. Eu lembro Você era jovem, de né? tudo, porque é muito impactante. Uhum. Impactante. E eu lembro um policial me mostrando um formulário cor-de-rosa. Aí meu pai chamava Augusto, né? Augusto Serrano. Esse é o endereço dele? Falei, Ele falou, tá aqui, ó, seu pai veio a óbito. E eu não acreditei, né? É difícil você acreditar, é um baque muito grande. Muda, tira o seu chão. E é impactante. E eu tive que fazer todo o processo. Ele me fala, 10 horas da manhã, por aí, você tem que ir lá no necrotério reconhecer o corpo. E eu fui fazer tudo, eu tive que ir fazer todas as coisas. E fizemos o funeral lá em casa. Aí, veja... Interior de São Paulo? Não, de São Paulo, aqui na Zona Norte. Aqui mesmo. Já era aqui ainda na capital? Eu já estava aqui. Eu tinha mudado para cá. Eu vim para São Paulo, eu tinha 14 anos. Eu vim de Bocaina, e aí foram 4 anos depois. Entendi. Que ele, já estava na capital. Que ele veio a desencarnar. Aí, veja, aquele dia eu estava super cansado, você nem nota, sabe? É um negócio, é difícil, é só para você, só quem passa por isso que entende. E pior ainda é a dor de um pai que perde um filho. Aí à noite eu fui dormir, acho que eram umas 10h30, 11 horas, e eu estava muito cansado, e eu dormia com o meu irmão, um quarto pequeno, e tinha uma porta assim, e ele dormia numa cama aqui, e eu dormia na cama do lado dele. Aí eu deitado, né? Eu comecei a meio que assim, cochilar, sabe? Meio que você vai entrando em alfa, mas eu não estava dormindo. Aí, de repente, eu sentia uma energia estranha, né? Diferente. Aí eu meio que acordei, olhei assim do lado que estava a porta, eu tinha deixado a porta aberta, e eu vi uma nuvem prateada, assim, flutuando. Aí ela passou, que a cama do meu irmão era aqui. Aí ele passa assim, e eu fiquei olhando a nuvem e vindo. Aí ele veio no pé da minha cama. Aí a nuvem ela vem um pouco assim. Aí quando eu ajusto a visão, eu vejo o rosto do meu pai na nuvem, uma parte do rosto dele. Inclusive uma das orelhas, eu lembro, ela fica, porque quando a pessoa morre, então fica assim meio roxeado, né? E eu lembro, eu vi isso aí. E aí, a hora que eu vi, eu me assustei, né? Eu sentei e falei, pai, e sentei na cama. Uhum. Só que, porque eu estava vendo, eu ouvia, nesse caso, porque era uma visão psíquica, aquela minha, que eu estava meio em alfa, então eu conseguia ver. Só que naquele momento que eu sentei, que eu tiro a visão psíquica, ele não necessariamente sumiu, fui eu que não o vi. Uhum. Porque aí eu passei a ver com a minha visão física. Então, na comunicação após a morte, essa visão dele tem um nome, é chamado visão parcial do espírito. Então, é muito comum, tem muitos casos nos estudos que eu fiz e nas entrevistas que eu fiz com pais ou seres queridos que perderam. Desculpa.
inclusive aqueles que sentem a presença do ser querido que desencarnou no próprio funeral. No próprio funeral. E muitos vêm naquele mesmo dia consolar, por exemplo, os pais. Uhum. Tem o caso de um menino que eles estavam no carro e ele tinha morrido em um acidente. E os pais desesperados. E de repente eles sentem a presença do menino lá com eles. Então nós temos essa... nesse caso, eles não viram. Eles sentiram a presença. Então, a sensação de presença é um outro fenômeno, uma outra maneira de o espírito se manifestar. Um outro que é muito corriqueiro, que é muito interessante também, é a sensação, você sentir a fragrância que aquela pessoa usava, ou seja, do perfume, ou da colônia, ou se ele fumava. Por exemplo, você sente, às vezes não tem nada, você está num ambiente que você não tem razão nenhuma e de repente você sente aquela fragrância. Então, essa é uma maneira também que o espírito ele utiliza para fazer-se presente e manifestar-se, né? Um outro também, um objeto, e tem aquelas coisas da sincronicidade que chama talvez alguma coisa, um objeto que ele gostava, alguma coisa que você vê, movimento, esse tipo de coisa. A questão de você saber ou de você viver um luto de fato e não se distanciar dele, porque a minha pergunta tem a ver com uma situação que eu vivi recentemente. Na família da minha esposa, teve uma perda da avó dela e alguns dos primos não quiseram ir no velório, né? Não quiseram participar daquilo, nem do velório, nem do enterro. E aí eu te pergunto, não viver o luto, não ir, não ver a pessoa ali, não dar o seu último adeus, faz alguma diferença para quem... para essa pessoa, tanto na questão da despedida ou até mesmo para o espírito. Pô, a pessoa lá que eu esperava que tivesse lá não foi. Como que é visto isso? Então, faz. Inclusive, eu fui treinado para ser capelão, né? Eu trabalhei como voluntário... Capelão? Capelão. O que é isso? Eu já vou te falar. Capelão, vou te falar. Capelão. Assim, eu trabalhei de voluntário com pacientes terminais. Então, pessoas em cuidados paliativos, que eles vão, no caso, nos Estados Unidos, que é muito comum. Aqui já tem também, que é um movimento de capelania, que é cuidados paliativos. E o capelão, ele é uma pessoa que ele tem, no caso, o nosso estudo, eu tenho mestrado em teologia, e eu estudei teologia justamente porque era assim, não necessariamente eu precisava ser cristão, mas porque nesses cuidados paliativos, em inglês chama hospice. Só que você traduzir para o português, o hospice seria hospício. Só que aqui o hospício ele tem a conotação do manicômio, né? Mas não é. Lá é tipo assim, é um centro, vamos supor, é mais uma filosofia do que um local, que ele dá esse cuidado paliativo à pessoa que já não tem cura, que a doença não tem cura, e ele vai desencarnar ou morrer depois de um certo tempo. Então, e esse cuidado paliativo, ele primeiro de tudo, ele não vai curar a pessoa, nem fazer esforços em curar, porque não tem cura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar amenizar a dor. E a dor física, dor emocional, porque ele é uma filosofia multidisciplinar. Então, nós tínhamos os médicos, tínhamos as enfermeiras, o assistente social, e tinha tinha psicólogos que eram contratados, e tinha os voluntários. Entre os voluntários, eu era um deles. E o meu trabalho era que eu estava sendo treinado para fornecer esse apoio espiritual, independente de religião. Sim. Independente, porque nesse Vitas, que chamava esse hospice, que é um dos maiores dos Estados Unidos. Então, tinha capelão, por exemplo, cristão. Eu era cristão e espírita. E tinha também capelão, que a gente chamava chaplain, que é o capelão budista, judeu, muçulmano, e até mesmo humanista, que você não tem religião. Sim.
Porque, inclusive, se você... você não pode, por exemplo... eu era cristão, eu acredito na vida após a morte. Todo espírita é cristão, bastante até. Mas eu não posso, por exemplo, pregar a minha... Inclusive, nós tivemos um rapaz que ele estava sendo estudado comigo, que ele foi até falar, olha, você infelizmente não vai dar para você. Por quê? Porque ele era cristão e ele queria trazer a salvação para a pessoa que estava no leito da morte. E ele não pode fazer isso. Porque você não sabe se a pessoa quer. Sim. Ou se ela aceita. Não é momento de pregar, né? Não é o momento de pregar, nem nada. Inclusive, por exemplo, a oração, ela é algo poderoso, ela é forte até na vida das pessoas. Porque você ora quando o bicho pega, às vezes você acaba orando. Mas para eu orar para uma pessoa, por exemplo, eu pedia permissão. Ou às vezes... Eu falava, eu tenho que falar, você quer uma oração? Ou quando eu ia, e às vezes eu atendia um funeral, que é uma pessoa que morria, e então eles chamavam, vai na casa, dava o endereço, que uma pessoa morreu e tal. Então, eu cheguei a fazer oração a pedido deles. Sim. Eu não podia Orações no leito de morte. Então, nesse estudo, e a gente tinha justamente esse estudo de se a pessoa deve ou não ir ao funeral de uma pessoa, inclusive para crianças. Então... Nossa, você me lembrou... Eu não fui no velório dos meus avós porque não quiseram. Então... Que não era ambiente para mim. E você queria ter ido. Queria muito ter ido. Queria muito ter ido. E era em Minas, e aí, não, eu só tenho 10 anos, pô, deixa ele aqui porque vai ser um baita processo, ele não tá adaptado com isso. Também falei recentemente de que eu demorei para ter o contato com um ente querido num leito de morte, assim, ou num velório, num enterro, por conta disso. Os primeiros que aconteceram, eu não fui. E aí eu tive contato com 14 anos, já até um pouco tarde para você entender o que é a morte, né? Então, nós fizemos isso até quando a minha mãe morreu, foi em 1989, acho que foi em 89. E o meu sobrinho, que é o único neto dela, ele tinha 9 anos na época. E também acharam por bem que ele não deveria ir. Eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tinha nessa época, mas ele deveria, porque ele queria estar. Ele gostava, é você ter esse entendimento. Eu não sei se, para mim, eu vi gente morta desde pequeno, porque o pessoal lá no interior... foi ver, primeiro foi o padre da minha, de Bocaina. O padre morreu, era o cônego, esqueci o nome dele, que ele rezava lá em latim. E eu estudava, eu tinha acho que 6 anos. Não, eu tinha 7 anos, eu estava no segundo ano, tinha 8 anos. E nós fomos no funeral dele. Mas lá no interior, você está muito em contato com a morte. Porque você vê animais mortos, você viu meu avô matar porco. Então, nós tínhamos um contato muito íntimo com a morte na parte de animais. Sim, galinha, né? E tudo. Então, era algo que a gente já fica... Você fica meio acostumado, né? Então, por exemplo, aí ver um ser humano morto é um pouquinho a mais só. Sim. Um pouco a mais. Só que na modernidade, você está aqui, você não vê, você não tem esse contato assim. Mas é importante e se a pessoa, por exemplo, quando é um adulto, ele tem, obviamente, a escolha dele ir ou não. Ou até para uma criança, você conversar com aquela pessoa, né? Se for, sei lá, com o meu sobrinho de 8 anos, você quer ver a avó, por exemplo. O que você acha? Como que você... Muitas vezes os pais contam uma história bonita, né? Virou uma estrelinha e, tipo, não conta a real mesmo. Exatamente. Perdeu, não vai ver mais. Foi no caso no seu caso, por Exatamente. exemplo. Você queria ter, tipo assim, simbolicamente, você dar esse adeus ou alguma coisa. É até uma reverência, uma maneira de honrar. É importante, se a pessoa não tiver nenhum problema em ir, ela deveria ir, que é uma maneira, como eu falei, de honrar aquela pessoa, especialmente se você teve um contato próximo, um vínculo mais forte com a pessoa. Tem gente que não quer ver mesmo, fala, não quero, e aí, mas tudo bem, tem que ser respeitado. Muitos afirmam que a morte é um retorno para casa. Na sua visão, dá para dizer que essa afirmação é verdadeira?
Dá pelas minhas próprias experiências. Nós voltamos para casa todas as noites. Nós temos uma proximidade, nós vivemos imersos nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Todos nós, eu acho que eu falei isso aqui na nossa primeira entrevista, todos nós saímos do corpo todas as noites, mas nem todos se dá conta, nem todos está lúcido, tem essa lucidez de estar. Então, por exemplo, sonhos lúcidos, aqueles que você vê que você está em outro lugar. Muitos que têm a sensação de ter estado fora do corpo. Por exemplo, sonhos voadores é um dos indícios fortes de que você está fora do seu corpo. Então, nós já vivemos imersos. Nós voltamos para casa todas as noites, mas nem todos se dão conta. Para mim, eu comecei a ter essa vivência há 25 anos, no ano 2000, quando eu comecei a ter as experiências fora do corpo lúcidas. Então, para mim, e é real, o mundo não físico, o extrafísico, o mundo espiritual, ele é o mundo real e ele precede a existência física. Por isso que nós sim voltamos para casa, porque aquela é a nossa casa. Essa visita nossa, essa jornada uma passagem, física, né? Temporária, ela é super importante para a nossa evolução como espírito. E nós vamos deixar o corpo físico, a vida física, quando a gente terminar o nosso trabalho aqui, que pode ser independe, pode ser muitos, é bem rápido, ele fica 1 ano, 2 anos, alguns meses, outros 100 anos, 110, 120 que nós já estamos vendo aqui, e retornamos à nossa condição natural, que é de espírito imortal. Até uma próxima. Vamos lá, então. Já que é uma volta para casa, descreva para a gente como é essa casa. Então, vai depender. Na minha experiência, é assim, a minha experiência é mais ou menos aqui nas partes assim mais, vamos dizer, baixas, né? Não é baixo, é o outro lado da moeda. É bem aqui, que assemelha-se em tudo, quase com a nossa vida aqui. Então, você vai ver casas, você vai ver pessoas, você vai ver montanhas. Não é um paraíso, bonitão, campos, todo mundo de branco? Tem pessoas de branco, tem. E tem lugares assim mais elevados. Eu pude observar de longe, não de ir. Tô curioso. Não de ir. Essa experiência do mundo, porque a minha experiência fora do corpo, ela é mais densa. Então, tem trabalhos que eu faço nessa parte aí mais densa, que é onde a maioria das pessoas vão. Eu tenho Como que é esse lance de mais denso? Eu nunca consigo entender. Eu já ouvi outras pessoas falando mais denso, menos denso. O que é essa densidade? Então, vamos dizer, nós vamos por parte. Onde nós vamos? A maioria das vezes. A gente vai deixar o corpo físico e nós vamos nos encontrar em um outro plano que não vai ser muito diferente desse plano aqui. Então, por exemplo, nas minhas experiências, na maioria das minhas experiências, e muitos desses do plano, vamos dizer, ele está até próprio compartilhando a parte terrestre, a crosta terrestre, aqui mesmo. Então, você vê, eu tive uma experiência, uma das mais fantásticas que eu tive, que a gente chama no espiritismo, são, assim, tipo, não é um pronto-socorro espiritual. É um lugar que você desencarna, muitos deles vão para aquele local. E esse local, que eu fui até, inclusive, era numa fazenda, no interior, não sei se era no interior de São Paulo, de Minas, eu sei que me deram um nome que era Santa Branca. Então, esse local, que era tipo, tinha um berçário, tinha crianças desencarnadas,
e uns adultos. No caso, foi um rapaz que tinha um boia fria, que ele morreu em um acidente de caminhão. E ele sabia que ele que ele estava morto, que ele estava desencarnado. Ele sabia, eu conversei com ele, mas ele não queria aceitar, porque ele era jovem e tinha uma esposa jovem e tinha 2 ou 3 filhos jovens que ele precisava cuidar. Ele sabia da condição dele, mas ele não aceitava essa parte que ele queria cuidar deles. Ele falou, eu não posso, eu preciso voltar, mas não tinha jeito de voltar. E onde ele estava, esse local, para onde ele foi, logo depois do desencarne, ele foi levado, depois que eu conversei com ele, que eu acalmei, porque ele tinha espíritos lá, querendo cuidar dele para dar apoio, mas ele não notava, ele não via esses espíritos. Mas no caso, fora do corpo, a gente tem, porque tem um grupo de trabalho, você também pode fazer esse trabalho, mas você não se dá conta. Muitos fazem esse trabalho, mas não se dão conta de a gente dar esse socorro. Então, eles têm condição de notar a nossa presença, você meio que o acalma, e depois ele vai notar aqueles espíritos que já estão lá há mais tempo, que vai encaminhá-los. Tudo isso em projeção astral. Projeção astral. E nesse caso, no meu caso, foi uma manhã, era tipo 5 horas da manhã em Miami, e devia ser, porque tem uma época do ano que os Estados Unidos, Miami tem 3 horas de diferença com o Brasil, então umas 5 horas lá, eram umas 8 horas da manhã aqui nesse local que eu estava, que era uma fazenda. Eu vi o nascer do sol, eu vi o sol nascendo, então eu estava lá. E vamos dizer assim, esse pronto-socorro aí do espírito, ele estava numa fazenda. E ele tinha um pasto, tinha vaca do outro lado. Eu fiquei abismado, falei, será que tem vaca no céu? Depois eu fui notar que era lá dentro. Então, por quê? Você vê a sabedoria da espiritualidade. Então, não tem impacto. Muita dessa transição, ela não vai ter um impacto. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado. Novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Deixa eu só colocar uma pimenta aqui. Você está dizendo que era um ambiente muito parecido com o ambiente que a gente vive, que era uma fazenda. E a gente costuma ver em filmes, né, essa divisão entre planos, né? Casas mal assombradas, coisas desse tipo, no qual espíritos ou seres estão dividindo o mesmo espaço Sim. com humanos. Sim. Nesse caso que você viu, que você avistou, pode ser que uma fazenda que realmente tenha moradores e tudo mais, e em paralelo a isso, também tem essa atividade espiritual, digamos assim? Não nesse caso. Não? Não, nesse caso não, porque aquele local, ele era designado para isso. Mas eu vou te dizer Mas será que não pode ser? Não, mas já que tem a mesma estética? Deixa eu te falar. Agora, deixa eu te falar uma outra. Teve um caso, tiveram 2 casos. Um caso que eu tive foi em projeção astral e um outro foi o caso da minha vizinha. Aí, já vou te falar. Deixa eu falar da projeção astral, depois eu vou te falar da minha vizinha. O da projeção astral, então eu fui levado, era num deserto, era madrugada e estava escuro. Então, e estava escuro em Miami. Então, eu observo bastante, porque eu vou bastante lúcido. Então, era uma região desértica e eu meio porque o deserto dos Estados Unidos, eles estão mais pro oeste, na parte Nevada, Texas, Arizona, esses lugares, né? Sim. Então, e tem casas, pessoas que moram lá. E eu fui em uma casa e eu estive lá nessa casa porque tinha uma pessoa, um homem, que ele tinha desencarnado e ele estava na casa dele,
ele não tinha saído de lá, porque ele não sabia onde ir. E ele, quando eu cheguei lá, fui de madrugada, falaram a essa casa, eu entrei lá e eu o vi, porque você passa, né? Tem a porta, está fechada, mas em lucidez, com experiência, você não precisa abrir porta física, você atravessa. E ele estava num canto em pé, e eu percebi que era ele. E tinha na sala, sim, tinha a esposa, ele deveria ter desencarnado há pouco tempo. Então, tinha a esposa dela e tinha acho que mais umas 2 pessoas, talvez da família, não sei quem era. Aí eu cheguei nele e eu falei, falei, e aí, amigo, o que está acontecendo? Ele falou, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha esposa não está dando a mínima para mim. Eu converso com ela, eu chamo a atenção dela, e ela não me dá bola, e eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falei, quem é a sua esposa que tinha mais? Ele falou, aquela sentada na cadeira. Aí eu falei, vem aqui então. E eu o levei, e eu coloquei, a mulher não estava vendo nem eu nem ele, né? E ela estava sentada aqui. Aí eu falei para ele, toca a sua esposa. Ele tocou o ombro dela, só que ele não achou nada, né? E ele tocando, eu vi que ele fez até meio assim, mas depois eu falei, você percebeu o que está acontecendo ou não? Aí eu falei para ele assim, eu tenho 2 realidades da nossa existência. Tem uma realidade física e uma realidade espiritual. Você estava na física, e agora você está na espiritual. Você entendeu? Aí ele falou sim. Aí o que eu falei para ele? Eu falei, você quer ajuda? E ele falou, quero. Então eu falei, então basta pedir que a ajuda virá. E esse era o meu trabalho. E aí, feito isso, eu saí e ele certamente seguiu o seu caminho. Então, nesse caso, ele estaria assombrando a mulher. Mas ele não assombrou tanto como o meu vizinho. Assombrou a mulher dele. Estou curioso, conta. Vou contar. Bem, em Miami eu morava em um condomínio no 4º andar. Era um prédio pequeno, tinha 4 andares. Então eu morava no andar de cima, no último. E tinha um elevador. E um dia, era tipo umas 9 horas da noite, e eu escutei tocar na minha porta e eu fui atender. Aí tinha uma mulher lá. Era a Alejandra, o nome dela, Alejandra. Eu conto a história dela num dos livros, mas eu não dei o nome verdadeiro dela. Esse era o nome verdadeiro dela. Aí ela falou assim, ela mesclou, né, o espanhol e o português. Ela falou assim, eu ouço vocês, falou em portunhol, né, falar em português, vocês são do Brasil? Eu falei, somos. Eu falei, por quê? Ela falou, será que eu poderia conversar com você um assunto? Eu falei, sim, claro, entra. Aí ela foi contar a história. Então ela falou, eu era casada com meu marido, ele era português, ele morreu, mas ele também tinha cidadania brasileira e ele tinha uma aposentadoria que ele recebia no Brasil, e eu queria saber como que eu faço para receber, se tem jeito de receber a aposentadoria dele, alguma coisa assim, uma parte e tal. Eu fazia muito tempo que eu tinha vindo para cá, mas eu não tinha mais contato. Eu falei, bom, eu não sei o que fazer, mas eu posso tentar. Bom, conversamos. Aí eu falei, quando que o seu marido morreu? Ela falou, faz 2 meses. Aí nós saímos e tal. Aí eu lembro até hoje, a hora que eu saí na porta, ela saiu, eu fiz, porque eu já estava estudando, isso foi em 2006, eu acho, 2006. Aí eu falei assim para ela, a senhora, por um acaso, porque eu sabia que muitas viúvas e viúvos, também é estudado, eles têm muita manifestação, no caso do cônjuge, dessa comunicação após a morte, né? Aí eu falei assim, eu lembro até hoje, a senhora, por um acaso, eu fui leve, né?
a senhora por acaso vê o seu marido assim, tipo, em sonhos? Ela era baixinha, ela arregalou os olhos, levantou. Em sonhos? Eu lo veo assim como te estou vendo a ti. Eu falei, como assim? A senhora vê como a senhora está me vendo. Ele está em casa. Ele está na minha casa. Falei, na sua casa. Ela morava no outro lado. Falei, o seu marido está na sua casa? Mas ele não morreu. Ele falou, sim, mas ele está em casa. Desde quando que ele está na sua casa? Desde que ele morreu. Ah, desde sempre. Acho que você contou essa aí. Eu te contei? Acho que contou, sim. Mas vou contar de novo. Conclui. Vamos concluir. Uhum. Aí, o que foi mais fantástico? Ela tinha 30 anos de casamento e ele era muito violento. E ela teve que, uma vez, ela precisou chamar o condado, porque ele estava em estado terminal. E ele estava numa cadeira de roda e ele arrumava maneira de colocar o pé na frente dela para ela cair, essa coisa toda. Então, ela foi orientada, porque ela foi reclamar, foi no condado, no serviço social lá do município, e falaram para ela, olha, e a senhora precisa colocar ele no asilo, porque ele está... Aí orientaram, ele ia viajar e falaram para ele, ó, a senhora troca as fechaduras troca as fechaduras da casa. E ela trocou. E quando ele veio, que ela não deixou ele entrar, ele falou, você liga para nós que a gente leva ele. Aí ligou e levaram ele. E ele morreu. Então, um ano depois foi, né? E aí eu perguntei, o que é que ele quer com a senhora? Ele quer saber por que eu deixei ele ir para o asilo, né? Aí, o que aconteceu? E esse foi super interessante. E ela me contando a história. Aí ela falou, um dia eu o vi caminhando, ela mostrou, porque nós estávamos lá em cima, ela mostrou onde tinha uma lavanderia, ele falou, ele estava vindo de lá e ele estava com uma roupa, tipo um pijama, que era lá de onde ele estava, e ela estranhou, ela falou, o que será que ele está fazendo aqui? Por que ele está vindo para cá, né? E aí ele foi na casa dela. E eu falei, e a senhora sabia que ele tinha morrido? Ela falou, não. Eu falei, como não? Ela falou, porque as irmãs dele, elas ficou... pararam de contatá-lo, nem falaram nada para ela, porque eles tinham estavam com raiva dela também, porque ela tinha colocado o irmão lá, né? E eu falei, e quando que a senhora soube que ele morreu? Ela falou, uns 10 dias depois que me ligaram. Então, ela estava sem saber, veja, sem saber que o homem tinha morrido. Ela foi saber 10 dias depois e ele já estava na casa dela. Fazia 10 dias. Então, esse, no caso dela, aí eu fui fazer um trabalho, fui 3 noites em seguida, fui lá fazer um trabalho de orientação e tal, e ele acabou saindo, ele teve uma experiência muito bonita, porque a mãe deles, em espírito, estava por lá para ajudá-lo, mas ele não conseguia perceber. Então, no final, com conversa, com orientação, ele acabou, então, baixando. Ele decidiu e teve um pedido de perdão de ambos os lados. Foi um negócio muito, muito, muito bonito mesmo. E aí, no final, então, ele reconheceu tudo isso aí e houve essa reconciliação, no caso dele, do outro lado, e depois ele sumiu, nunca mais apareceu. E o interessante é que uma semana depois, eu acho que essa parte eu não falei. Aí eu tive uma experiência, assim, lúcida, e eu vi essa pessoa, e eu não me lembro se eu tinha visto foto dele, eu acho que não, mas eu sei que a hora que eu o vi, no sonho, vamos dizer assim, eu percebi, é ele, esqueci o nome dele. E ele olhou para mim com um sorriso e com um sotaque português, ele falou, muito obrigado, Admir. Olha aí. Eu achei muito, muito bonito. Um ponto importante que a gente colocou, e que a gente falou da perda de filhos. E nós temos aqui, né, no nosso canal, no Plugado, temos um outro programa do Niso Neto, e temos um episódio no qual ele contou da perda do filho dele, né? Toda uma relação ali com a ayahuasca. E, cara, é muito complicado de se imaginar como deve ser a dor de perder um filho.
E eu queria saber, diante de tudo que você já estudou, de tudo que você já viu, ou de experiências que você já teve, como é contado isso para você, ou até a relação que tem no seu livro sobre a dor de uma perda de um filho. Assim, tipo. Tanto é que é uma dor que não tem nome. Né? Não dá como você nomear aquilo, porque não existe. Então, quando você vê um dos maiores medos da humanidade, é o medo da morte. Sim. O medo de morrer. E a maior dor de um ser humano, por pesquisas, etc., é a dor de perder um filho. Então, uma das razões é assim, ele rompe uma suposta, não necessariamente, mas é uma suposta ou implícita ordem natural das coisas. Verdade. Que quem vem primeiro, vai primeiro. Na verdade, quando você analisa, eu estudo essas coisas também da morte e do morrer, quando você vê aí no nosso... Porque tem até uma... Você pode até... Aquela parte contábil, que é o FIFO, né? First in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Uhum. Na ordem nossa, é mais ou menos assim também. Então, o maior número de pessoas que está na fila para passar para o outro lado é uma faixa etária maior. Mas isso não tira, porque todo ser vivente ele vai morrer, independente da idade. Então, mas nessa ideia, ela rompe uma ordem natural das coisas, porque nenhum pai ou nenhuma mãe cria um filho pensando no fim daquele filho antes dele. Então, quando acontece algo assim, como você falou no caso do Niso Neto, no caso da Cissa Guimarães, né? Sim, perdeu o filho de skate, né? Tudo, e ela fala da dor, e ela até é, tipo assim, uma inspiração para muitas mães, e todos eles falam claramente, eles não superam, é uma dor insuperável, é uma dor que vai, é uma dor, é uma ausência permanente, né? E é um amor, porque nenhuma mãe verdadeira ama o filho pela metade, o amor é intenso, o amor é total. Então, quando de repente você se vê numa situação, e muitos desses, no caso, tem muitos casos de filhos que ele vai, ele tem um processo de morte, vamos supor assim, mais longo, uma criança que tem uma doença que não acaba sofrendo 3, 4, 5 anos, mas no fim vai acabar. Então, mesmo assim, talvez é complicado do mesmo jeito, porque ele vai chegar um momento que ele vai desencarnar. Agora, tem também essas mortes mais trágicas, que é de repente. Sim. De repente o telefone toca e a notícia. E o mundo desaba. O mundo desaba, como um terremoto. Então, assim, de repente, ouvindo. E é uma realidade que não tem como escapar. No caso do filho do Niso Neto, da Cissa. E muitas que acontecem diariamente. 13 mil, em volta de 13 mil crianças morrem por dia no mundo. Filhos de alguém. Então, nós vamos ter aí 13 mil, 26 mil pais por dia sofrendo a perda de um filho. Então, você imagina. Então, é um sofrimento para muitos diariamente. Diariamente você vai ter esses casos. E diariamente você vai ter essa ruptura dessa ordem natural. E rompe tudo. Porque você acaba com uma parte sua. Você não vai superar. A Cissa Guimarães eu achei muito interessante. Eu vi recentemente, acho que não sei quanto tempo faz, mas eu vi recentemente. Não superei, não vou superar, e eu me irrito quando eu escuto falar. Não supera. Não supera. Aprende-se a carregar com a dor, aquela dor, a viver. Sentimento de vazio. Isso. Talvez. No fim, ele vai acabar se ajustando. Não vai superar nunca. E o lado espiritual disso? A criança, o jovem, em relação ao conforto para a família, tem algo que possa ser dito? Alguma história que você já ouviu falar de
pai que não aceita, da mãe que não aceita e precisar mesmo desse espírito de alguma forma apareça ou dê algum sinal de que, pô, fica tranquilo que eu tô numa melhor aqui. Será que eu estou bem? Então, inclusive, a gente vê muito isso em centros espíritas. Porque, é assim, a gente passa um tempo até que grande da nossa vida, quando está tudo bem, sem se preocupar com essas coisas. Sim. Com a possibilidade da imortalidade. Você não tá, enquanto tá tudo bem, você tá... Eu, às vezes, prefiro até nem pensar com aquele medo de, pô, pode ser que atraia. Não, mas não É igual assim, você fala assim, auxílio funerário. Auxílio. Quando você pensa assim, pô, se eu pensar em auxílio funerário, consequentemente eu já tô preparando o meu leito de... Então eu prefiro nem pensar, deixa isso para depois. Deixa para depois. Mas isso não vai impedir que você deixe essa terra, essa vida, quando você programou deixá-la. Sim. Independente do que você faz. Então, a melhor maneira que eu acho é de ter esse entendimento. Primeiro, o entendimento que eu falo, e eu digo que eu quero proclamar a realidade da imortalidade. Então, por exemplo, eu vivo, o meu sentimento, a minha sensação é de ser um ser imortal. Então, eu já tenho até uma previsão que me foi dito, e eu trabalho com essa hipótese. De quando é a data da sua partida? Isso. Então, eu sério, tem isso? Sério, eu de tanto insistir, me disseram, não foi dito assim explicitamente, foi feito uma conta, quando eu perguntei, isso já faz um tempo. Então, e aí eu tenho isso no cálculo. Você já tem lá na agenda a data da partida. E eu falo para minha esposa, eu falo para ela, porque eu sou consciente disso, então eu falo, ó, eu estou trabalhando com essa data. Então, eu estou trabalhando de uma maneira que, quando chegar aquilo, eu já tenho tudo, porque é mais, assim, a parte deles, né? Deles bem. Porque eu já, também, meus filhos já estão crescidos, só tenho um neto, essas coisas tudo e tal. Mas, então, eu trabalho com essa data. Mas eu aceito uma moratória. Eu falo, isso, mas eu aceito uma moratória porque eu tenho muita coisa para fazer, para contribuir. Eu já tenho um livro planejado para os próximos 10 anos para escrever. Então, assim, sua esposa fica assim, se ele morrer nessa data, eu vou, cara, é indiscutível todo o conhecimento que ele tem, tudo que... Então eu falo... Se você não morrer, eu falo, peraí, sua data tá errada. Aí eu vou falar, eu ganhei uma moratória. Me deram um frasinho a mais. Então, mas eu vivo com essa ideia da minha imortalidade, porque eu tenho essa experiência. Mas a maioria da humanidade não tem. Então, por isso que tem esse receio, esse tabu da morte, no caso. Então, como eu ia falar, muitos pais no espiritismo, a gente vê muitos, depois que algum ser querido morre, desencarna, que eles não tinham esse conhecimento, eles vão procurar. Porque eles vão conforto. Será que meu filho vive? Por exemplo. E a gente nota também pelos meus estudos e pessoas espíritas que eu tenho conhecimento, que perderam um ser querido, ele tem uma facilidade melhor de aceitar essa transição, porque ele tem esse entendimento. E na pesquisa também, nos estudos de luto e perda, que é um dos estudos que eu faço, então nota-se que famílias, ou pais, ou quem seja, que acredita na possibilidade da imortalidade, eles têm uma facilidade um pouco maior de atravessar o luto do que aqueles que não aceitam ou não entendem. Porque vai ter a revolta, vai ter uma ira, uma revolta com Deus. Aconteceu comigo também, essa revolta de por que isso aconteceu. Mas se você tiver um entendimento maior, talvez facilite isso. Não é fácil. Não é fácil, mas a possibilidade, esse entendimento, essa ideia da imortalidade, ela pode facilitar um pouco essa travessia dessa dor que não tem nome, no caso. Desses trabalhos que você fez em hospital, o que você vivenciou que podemos dizer que foi mais chocante, assim, de visões de leito de morte, transições, coisas do tipo? Na verdade, não é chocante. Na verdade, é uma das coisas
mais fantástica. E até eu brinco que muitas pessoas, muitos aqueles materialistas que não acreditam, que eles vão acreditar, eles vão se converter no leito da morte. Porque, sobretudo em pessoas que estão em estado terminal, o corpo ele vai perdendo a energia lentamente. Então, ele vai passar um processo nessa transição. Às vezes, ele vai ficar um ano para até exaurir todas as energias e o corpo morrer e o espírito se libertar. Aí tem um processo que o próprio corpo, ele não vai precisar, ele começa a não querer mais se alimentar. Então, por exemplo, a gente via isso e muitas pessoas, eu observei isso muito, eles querem que a pessoa coma, porque se ele se alimentar, ele vai viver mais. Mas o materialista, o médico, a família, muitas vezes. Aí eu vi gente querer socar a sopinha na boca do marido e ele não quer, ele fechando a boca, ele não queria, porque existe um processo natural. Então, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa que ela vai, quando ela começa esse processo físico do desencarne, a primeira comida que sai, olha só, primeiro que ele não quer comer, o primeiro alimento que ele vai rejeitar vai ser a carne. Carne vermelha, depois carne de frango, depois tudo. Depois as comidas mais sólidas. Uhum. Aí pro final vai para a papinha e no final ele não quer comer nada, vai para água e no final nem água ele vai querer. Então no caso do hospice, eles têm tipo uma esponjinha que eles têm porque fica desidratado, os lábios ressecam. Então, mas esse é um processo natural do desencarne. E à medida que a parte física ela vai então vai perdendo a força física, vai crescendo, vai aumentando a visão psíquica. Porque no caso, quem morre é o corpo. Então, o corpo está morrendo e o espírito, ele está, então, saindo. E ele passa a ter a visão psíquica. E é quando ele começa a ver e tem a sensibilidade de ver as visões, as chamadas visões no leito da morte. Hoje eles estão por experiências no fim da vida, mudar um pouco as coisas. Uhum. Então, nessas experiências no fim da vida, e isso é algo interessante, porque quando eu conheço alguém que fala para mim, eu tenho uma pessoa que está familiar, que está para morrer e tal, então eu falo para ele ó, coisas que podem acontecer que quando ele estiver mais próximo e para eles estar preparado. Então, uma das coisas que eles veem, e isso não é um caso, são milhares e no mundo inteiro, ver a presença de um ser querido que morreu lá. E muitas vezes, se é um casal, por exemplo, o marido morreu, a mulher morreu. Então, o cônjuge, ele está. Se é um filho, um filho que foi primeiro, ele volta e ele vai... É que muitas vezes a família já fala assim, nossa, já está alucinando, né? Já está vendo coisas. Por isso. Mas é um problema que, no caso, eu tenho uma outra visão, porque muitos desses casos, eles estão lúcidos. Então, eles não têm influência de medicamento, eles estão lúcidos. E ele está conversando, está monologando, no caso, porque eles conversam. Você pode ouvir eles falarem, só que você só ouve um. E você fala com quem que você está conversando? Com o fulano. Aí pergunta para ele o que é que ele está fazendo. Aí ele veio me buscar. Ele veio me buscar. E agora tem então, isso está em muitos casos. E crianças, por exemplo, eu cito alguns casos, né, nesse livro e em outros, de crianças. E tem uma das visões que eles têm de anjos, ouvindo os anjos cantarem. Então, e isso eles estão falando. Agora, tem um outro, dentro desse fenômeno que ocorre, no caso das visões no leito da morte, tem a chamada visões compartilhadas no leito da morte. Isso é curioso. Muito. Tem caso de médico, tem um dos relatos, esse é um estudo que eu faço também, um dos médicos que ele está
vendo, ele está lá com a pessoa que está morrendo, ele vê uma energia, ele vê algo luminoso deixando o corpo físico. E naquele momento que ele percebe, ele tem essa visão, ele sente, tipo assim, um ambiente de paz lá dentro. Além dos estudos que eu faço, que está sendo mais acentuado esse estudo de visões compartilhadas, porque é algo que ele dá mais substância, no caso, à visão. Porque é uma pessoa terceira, é uma outra pessoa que está compartilhando, e essa visão compartilhada, ela pode se dar quando um ser querido, um amigo, normalmente é um familiar, que está junto com a pessoa no seu leito de morte. Ou, às vezes, à distância, ou na casa dela e tal. Então, eu tenho um caso, eu estava em uma reunião de social na casa de um amigo espírita, de vez em quando a gente fazia essas reuniões, e tinha uma mulher, uma pessoa que estava lá, que eu não a conhecia. Mas esse meu amigo, que era o que fez a reunião na casa dele, ele me apresentou. E ele disse para ela, ele falou, o Ademir, ele estuda fenômenos paranormais, não sei o que e tal. E eu falei das visões do leito da morte. Aí ela me falou, eu não sei se eu comentei aqui, ela falou, eu tive uma visão com o meu filho. Ele tinha 5 anos de idade quando ele morreu, né? Desencarnou. Ele era hemofílico. E isso foi nos anos 80, quando a epidemia da AIDS meio que Estava no auge. Tava no auge. E ele recebeu uma transfusão de sangue contaminado. Putz. Então ele pegou o HIV. E aí ele foi se aproximando da morte. O menino totalmente lúcido, totalmente sabendo que ele ia morrer. E totalmente, porque eles têm essa visão. Ele não está sozinho. Ele está amparado, ele está acompanhado. Então ele sabia. E ele sabia que o trabalho dele estava terminando. E a mãe, chorando com ele, ele consolava a mãe. Ele falou, não adianta você chorar, porque você não pode fazer nada. A minha hora está terminando, tá? Eu vou voltar para casa. E ele falou, eu vou mostrar para você onde eu vou. E eu estou totalmente arrepiado. Caramba. Quando chegou o momento, e a mãe me contando aqui, ó, do lado, na frente dela, ela me contando. Ela falou, aí tinha um sofazinho, não tinha cama, tinha um sofazinho, e ela dormia lá com ele. E ela falou, de repente eu senti uma sonolência irresistível. Eu deitei e eu me vi saindo do corpo. Essa uma história dela, de sair do corpo, que agora, pesquisando, vendo mais pesquisas, é normal, essa saída. Então, ela sai do corpo e ela encontra um menino saindo do corpo também. Juntos, eles sobem e ela vê essa luz e ela segue essa luz junto com o menino, e essa luz ela se abre tipo na entrada de um túnel luminoso com um espírito lá esperando o menino. Como se ela estivesse levando ele, acompanhando ele por uma passagem, né? Isso. Aí ela chega com ele até essa entrada nesse túnel de luz, mas é só até aí que ela pode ir. Aí ele fala, adeus, mamãe. E ele se vai. E ela desperta, olha para a cama, o menino, corpo sem vida. O corpo sem vida, o menino totalmente lúcido, totalmente vivo, totalmente acompanhado, ele volta àquele seu verdadeiro lar. E assim será com todos nós. E quanto mais, como para voltar àquele da esfera mais densa,
que você falou, como é. Quanto melhor vivemos a vida física, mais sutilizado estaremos em espírito. E com mais facilidade, mais sutilizados estaremos como espírito. E mais sutis serão as esferas onde nós vamos gravitar. Porque nós não somos mandados para um lugar. Nós vamos para as esferas ou as dimensões com as quais nós vibramos. Então, quanto mais nós fizermos o bem para a humanidade, quanto mais amorosos nós formos, quanto mais compassivos nós formos, quanto mais nós trabalharmos para nossa evolução, mais feliz será a nossa vida. Tanto aqui, enquanto a gente permanecer aqui, porque é isso que nós vamos atrair para nós, coisas boas, e também no desencarne, na nossa passagem para outra dimensão, que está por toda a parte. Então, mais feliz, ou felizes será essa nossa vivência do outro lado. Essa passagem, ela é uma quebra do cordão de prata? Como que é real esse lance no espiritismo? Ele prega isso mesmo? Existe um cordão no qual somos conectados, e aí a partir do momento de uma morte, esse cordão, existe um rompimento? Como que é isso? O espiritismo, ele nem fala de cordão de prata. Não, porque a existência, a ideia do cordão de prata, eles têm, até na Bíblia nós vimos, tem Eclesiastes, tem o cordão, e isso é algo que vem de tradições bem antes do cristianismo, bem antes de tudo. E porque é uma energia. Eu tenho, nas minhas experiências, porque quando eu comecei a ter as experiências fora do corpo lúcidas, eu fui estudar e eu descobri que tem como você induzir a sua própria, você induzir a sua saída do corpo. E tem também técnicas, e eu aprendi essa técnica de você levar, quando você está lúcido fora do corpo, você levar a mão ao seu lado, porque o cordão no corpo espiritual, ou no perispírito, seu corpo espiritual, ele está aqui na nuca, ele é preso na nuca. Uhum. E no corpo físico, ele sai num dos chakras, pode ser na testa, ou pode ser talvez na parte do umbigo. Do umbigo, como é que chama? O espleno? Não, esqueci o nome. Plexo solar. Pode estar aí. Mas no corpo espiritual, ele é atrás. Então você pode puxar. Eu vi em várias distâncias. Quanto mais longe você está, mais fino ele é. Quanto mais próximo você está do corpo físico, mais denso ele é. Então, quando a gente sai do corpo físico, nas nossas noites que todos nós fazemos, as nossas jornadas do outro lado da vida, então o corpo espiritual ele está conectado, e o físico conectado por esse cordão de prata. Então tem um mito que é o mito do medo, que se você sair do seu corpo físico, o corpo vai morrer, mas não é assim, porque nós saímos toda a noite. Uhum. Então, mas sai, mas mantém essa conexão. Exato. Teoricamente. Exato. Então, a gente só vai sair definitivamente do corpo físico quando o corpo físico morrer. Então, é a morte do corpo físico que nos libera como espírito. Sim, desprendimento, do corpo, né? Um desprendimento. A morte, então, a nossa saída, ele não vai causar a morte do corpo físico. Esse é um mito que existe. Mas tem esse rompimento. Então. Vai ter o rompimento quando, no caso do desencarne, quando toda a energia física sair. Então, o último rompimento é o cordão. Inclusive, tem psíquicos, tem muitos casos também de pessoas médiums que observaram no caso, na morte, o desprendimento, e eles observaram o cordão de prata. Então, é assim, tipo, que a energia que sai do corpo
Porque nós somos seres elétricos, você sabe, né? Sim, Então, todos os nossos átomos, a gente tem energia, a gente dá choque até. sim. Então, isso é energia. Então, quando o corpo ele vai perdendo essa energia, ela vai sendo, ela canaliza para o corpo espiritual. Porque nós, como seres espirituais, espíritos que nós somos, esse espírito energético, nós temos uma participação muito grande na formação do nosso corpo, do corpo físico que a gente vai tomar em cada encarnação. Então, tipo assim, a gente injeta essa energia no corpo. Então, depois nós vamos crescer e tal. Aí, na morte, então essa energia que tá, ela passa, ela volta ao corpo espiritual. Uma parte ela vai ficar, porque mesmo um corpo morto, gelado, os seus átomos estão aí, ele tem átomo ativo e com energia. Então, não é toda a energia, é uma parte. E aí, no final, quando dá o último, quando nós demos o último suspiro e que terminar toda a atividade física do corpo, então existe a ruptura completa do cordão de prata. Existem muitas histórias de pessoas antes desta passagem de retomar a consciência ou ter conversas assim profundas, pessoas que estavam lá há meses num leito ali, pronta para fazer a passagem. De repente a pessoa retoma como se fosse uma despedida e aí sim, pouco tempo depois faz essa passagem. É comum acontecer isso, né? E tem muitos casos. É assim, isso está sendo estudado. Isso chama lucidez terminal. Então, é assim, a lucidez terminal. E em muitos casos, no caso da demência. Então, por exemplo, Alzheimer é um tipo de demência. E tem outros tipos também de demência sem ser Alzheimer. O que é que causa demência? Então, você tem problemas neuronais, porque os neurônios morrem, e eles não conseguem, eles não são, tipo assim, substituídos como outras células, por exemplo, né? Então, isso vai causando um dano cerebral e ele vai dificultando. Porque, veja, nós como seres, nós somos consciência, nós somos espírito. Nosso espírito é intacto. Então, a nossa consciência, o nosso poder de cognição, a nossa memória, o nosso poder de decisão, ele está em nossa consciência, em nosso espírito, em nossa mente não física. O nosso cérebro, ele facilita essa projeção, vamos dizer assim, dessa consciência que nós somos, que o cérebro ele funciona como um decodificador. Então, por exemplo, para a gente se comunicar, para eu exercer essa minha voz física, e para sair esse som, e para você ouvir, você como espírito, que você é imortal, mas como a gente está nesse plano físico, nós precisamos desse aparelho. Sim. Então, esse aparelho, por exemplo, se tiver um problema de surdez, nós não vamos usar, mas não somos nós que somos deficientes. É o corpo físico. Sim. Então, no caso da demência, o que acontece? Esses neurônios, eles estragam. É igual um aparelho de televisão ou um rádio. Sim. Se você tem um chip lá com o computador, um chip com defeito, você não vai ter a manifestação daquele ou de um sistema operacional, por exemplo, em um computador. Porque ele é intacto, igual a nossa consciência. Então, nós somos lúcidos sempre. O problema é o aparelho que a gente manifesta. Então, no caso do problema do neuronal, no caso da demência, o problema está no cérebro, não na consciência do ser. Sim. Então, em muitos casos, na transição da morte, e tem o caso de coma também. No coma também, o cérebro ele não está funcionando. Sim. Mas o ser, o espírito, a consciência, ele está viva e intacta, funcionando em uma outra dimensão. Então, muitos casos, naquele momento, então, ele vai ter esse momento de lucidez, que a consciência, de alguma maneira que a ciência, a neurociência ainda não sabe, ele consegue, através mesmo desses neurônios problemáticos aí, desse emaranhado... Sistema falho. O sistema, ele consegue, como consciência, projetar-se a sua verdadeira essência
lucidamente. Isso é muito louco, né? A ponto até de contar piadas e fazer lembranças de outros tempos. Aí como que a ciência vai explicar, como eu diria lá em Goiânia, um trem desse? Ou em Em Minas. Como que ele vai explicar um trem desse? Pois é. Entendeu? E não explica, né? Não explica. tem, Você como? E esse é algo, então, que eles preferem nem comentar. Porque para comentar tem que mudar um pouco o paradigma. Mas para nós que estudamos, nesse caso, a independência da consciência do cérebro físico, esses são indícios muito fortes dessa independência. Loucura. Vamos fazer o comentando comentários que a gente falou aqui, pegar os comentários da nossa audiência e dar a oportunidade aí de você responder para alguns deles. Então vamos lá, ó. @ufologia e espiritualidade 832. Só de saber que um dia vou deixar de existir já me traz um alívio. Morreu, acabou. Tudo é reflexo da mente, como um sonho onde cada um tem. Um professor, Daniel Gontijo, explica muito bem isso. A mente causa ilusões de que existe uma vida após a morte, tanto é que os que voltaram, que achavam que estavam mortos, como esse senhor, cada um relata uma coisa, na verdade não morreu e a mente não causou a ilusão. Cara, ele não usou nenhum ponto aqui. Deu pra entender? Você deu. E aí? Ele tá opondo, né, a sua visão. A minha visão, lógico. Então, ele vai ver, ele vai descobrir também. Então, ele vai descobrir como todos descobriremos. Porque eu também fui cético, igual ele. Eu fui cético até eu ter essas minhas experiências, que eu comprovei muitas coisas. Porque eu tinha essa mesma dúvida que ele tem. Então, provavelmente ele é um jovem, e não necessariamente, mas ele vai ter também essa descoberta que vai acontecer e que normalmente acontece. Eu visualizei, ouvi pessoas falarem isso bem próximo nessa transição, quando ele vai ver coisas que ele jamais imaginou, que ele vai então sentir no seu próprio ser a sua imortalidade. E ele citou o Daniel Gontijo, que eu já trouxe aqui 2 vezes, que é um cético. Ateu. Não, o Gontijo também vai descobrir. O Gontijo. Aí ele vai descobrir também, deixa ele quietinho aí, ele vai ver. Aí ele vai falar, ele vai fazer igual... lembro lá de mim. Porque teve um, eu esqueci o nome dele, eu cito o nome dele no meu livro Morrer Não ao Fim, que ele era também um ateu, e toda a obra dele era tudo isso aí, igual o Gontijo. E aí chegou o momento dele, da transição. Sabe o que ele disse? Que tolo eu fui. Queimem todos os meus livros. Eu estava errado. Caramba. Então, talvez o Gontijo, ele pode manter essas palavras. Fazer um debate com o Gontijo. E ele vai descobrir isso também. Vamos lá. @Majolima, Majo221. Tem uma coisa que não entendo. Se a pessoa desencarnou, a uma matéria ficou na Terra, por que a pessoa está vestida? Sempre falam de roupa branca. Se o corpo ficou, por que está vestido? Super não entendo. Então, existe muitos de roupa branca e existe muitos de roupa normal também. Então, nas minhas experiências fora do corpo, a maioria, ela está vestido. Eu já vi e interagir com pessoas vestidas de branco, mas também com pessoas vestidas com roupa normal. Que é uma, tipo assim, você até... confunde. Você pode confundir e você pode criar. No entendimento, normalmente, quem se veste com roupas brancas e também é um tecido, que não é um algodão, é normal, é bem sutil, que é uma energia. Normalmente são espíritos já mais avançados. Em outras assim, dimensões. Mas nós, o povão, que a gente vai pra galera quando a gente sai daqui. Então, nós do povão, a gente pode ir tranquilo com essa mesma roupa que você projetar naquele
naquela E sua... existem alguns com roupas todas estrupiadas, esfarrapadas, rasgadas, coisas do Sim. tipo. Sim. Sim, porque isso reflete o que a pessoa é. Normalmente, como ele é interiormente. Porque se você notar, até mesmo aqui, porque a nossa parte física, a nossa fisionomia, ela, até o nosso jeito de ser, ele reflete muito o que nós somos por dentro. Se você tá bem, se você não tá. Se você está tem bem. autocuidado, higiene e tudo Exatamente. mais. Então, você se externaliza aquilo que você é dentro. Então tem os tem. estrupiados lá também. E fedorentos ainda. Caramba. Tem também, porque a gente é capaz, mesmo fora do corpo, nós temos os nossos sentidos. Uhum. Você sente odor. O cheiro, pode ser uma fragrância, um fedor, no caso, Uhum. existe. Então, isso é da opção. Ela pode andar nu também. Ela nua, se ela não quiser usar roupa, a pessoa que falou aí. Ela pode. E ninguém se preocupa. Uhum. Porque não é algo... Não importa. É uma praia de nudismo. É. Ó, vamos lá. @da Rocha Não quero viver pós-morte. Quero que seja o fim. A energia que emanamos para o universo fica como fotografia do passado. Quando o homem puder fotografar como fotografa nas placas, poderá provar. Porque provar a imortalidade, no caso, né? Que ele está falando. Quando o homem puder fotografar como fotografa nas placas, poderá provar. Já tem, no caso, imagens, tem fotografias, né? Porque tem a transcomunicação instrumental, por exemplo. Então, teve casos já, muitos casos, isso faz algum tempo, de ser capaz de fotografar, por exemplo, uma visão, um espírito. Tem muitos casos. Se você olhar visões espirituais, até no Google mesmo, fotografia, você pode ver esse tipo de evidência até. Que tem muita gente que pode dizer que é forjado, falso, que fake, etc. Então, não tem. Mas é que é algo que não dá para você fotografar. Mas, então, o que é que as experiências, por exemplo, que falam ninguém voltou para contar. Volta, está voltando sempre. É nós que a gente muitas vezes recusa a ver. Mas se você se abre, como eu me abri pelas que aconteceu comigo, eu sou capaz de ver, notar e observar que é essa realidade. Mas você não acha que para muitos crer que é o fim é um alívio? Porque a pessoa já viveu tanto sofrimento aqui que ela pensa assim, pô, eu só quero que acabe tudo e que não tenha nada além. Então. E assim como ela falou, né? Não quero viver pós-morte, quero que seja o fim. Por que ela quer que seja o fim? Porque deve estar vivendo uma vida sofrida. Por que você vive uma vida sofrida? Por que você sofre? Porque cada um vai ter a sua explicação. A sua explicação. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tive a felicidade de não sofrer. Eu não tenho trauma de nada. Uhum. Nem a minha infância foi uma das coisas mais gloriosas que aconteceu comigo, morando em fazenda, nem sapato eu tinha. Que beleza. Mas era uma coisa que eu tenho até hoje, porque eu tinha muito amor. Uhum. Então, eu não conheço o sofrimento. Nem físico, nem emocional, nem nada. Mas eu tento viver uma vida regrada, sempre. Eu me cuido. Uhum. Eu me cuido emocionalmente, eu me cuido espiritualmente, eu me cuido fisicamente. Uhum. E talvez também por algo que, como entendimento, é um processo que eu já venho fazendo desde muitas vidas. Sim. Por quê? Porque eu aprendi, através das minhas muitas vidas, que as minhas escolhas e as minhas decisões e as minhas ações, elas vão influenciar diretamente no meu bem-estar ou no meu mal-estar. Então, o sofrimento, e essa é uma das minhas missões. Eu tenho duas missões. Uma é proclamar a realidade da imortalidade. E a outra é fazer o máximo que eu posso para tentar aliviar o sofrimento humano. Mas o que eu posso fazer nesse sentido de aliviar o sofrimento humano é apontar o que causa o sofrimento humano. E o que causa o sofrimento humano são as escolhas. Você tem muita família onde você vai, porque tem gente, você vê o sofrimento, você vê nas notícias. Uhum. Famílias
que são o maior martírio para os próprios filhos. E você vê padrasto matando crianças ou enteados, você vê muita brutalidade na vida e muitas famílias causando traumas para os seus filhos. Então, vai ter esse sofrimento. É que pode falar que eles não tiveram escolha, né? Porque crianças sofrendo como isso, não tem como escolher até certa idade. Não tem como escolher. Uhum. Ela vai se submeter forçosamente até que ela vai conseguir sair desse ambiente e vai ter a conscientização. Ela vai tentar, ela vai talvez procurar ajuda. Porque eu conheço... E muitos não superam, né? Exato, muitos não superam. Muitos vão ter esse sofrimento que essa pessoa aí prefere não querer continuar vivendo. Mas o problema é que se você não se consertar nesta vida, como muitos, no caso de muitas, que eles tentam, a dor é tanta que só na concepção, na ideia deles, é que se eles deixarem de viver, eles vão aliviar o sofrimento. Mas o problema é que eles tiram a vida e eles vão continuar vivendo. E o sofrimento vai com ele, porque o que nós somos, o que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. Então, por isso que eu falo que é super importante ter essa conscientização de que nós somos protagonistas na formação ou na criação da nossa própria vida ou do nosso destino, do nosso bem-estar, do nosso mal-estar. Então, no caso do sofrimento de pessoas que têm esses problemas, busca ajuda profissional que tem até você chegar a um momento que você vai conseguir... O que sofreu, o que você passou, não tem jeito, você não vai mudar. É você caminhar, igual no luto parental. Sim. Você aprende a caminhar com essa dor. Cicatriz vai estar aí, mas você pode encontrar momentos de respiro nessa dor que você tem. E, à medida do possível, você ir se transformando. Porque nós estamos aqui para nos transformar de uma situação ou de uma maneira que a gente não gosta, que tem mais sofrimento, para uma possibilidade de um alívio. Entendeu? Então, nós temos essa capacidade de transformar, mas depende de nós tomarmos as ações necessárias para essa mudança. É isso, da Rocha. Então, busque ajuda, busque um psicólogo, um psiquiatra, uma espiritualidade... Coisas que possam colaborar para que não seja esse fardo, né? Porque ele vai se encontrar vivo. Essa vai ser a maior surpresa que ele vai encontrar do outro lado. Ó, o @ é isso que penso. Para mim, é um acalento ouvir o senhor Admir. Tenho realizado missões em espírito ao dormir através dos sonhos lúcidos. Conto isso nos vídeos do meu canal. Porém, não tenho acesso a pessoas que fazem o mesmo. Me identifiquei muito, obrigado por esse podcast. Não é? Esse é bom. Gostou? E tem muitos, muitos. Eu tive muitos contatos pessoais também, de pessoas que depois falaram, eu nunca contei para ninguém isso, porque eu tinha medo de ser ridicularizado. Ridicularizado. É isso, uma mulher. Mas depois que eu te ouvi, eu acho que eu posso falar para as pessoas. Porque eu guardei comigo todo esse tempo. Legal demais isso, né? Ó, @ Rose Medeiros 521. A Bíblia relata que não há reencarnação. Eu creio não Bíblia. Não sei, eu creio na Bíblia? Eu creio não Bíblia, ela escreveu. O universo espiritual tem dois lados. O lado verdadeiro, precedente de Deus, e o lado do engano, precedente do lado oposto a Deus. Aí responderam, Patrícia Pamplona 2208, pesquise no Google. Houve um concílio no Vaticano, acho que se chama Concílio de Constantinopla, então decidiram tirar a palavra reencarnação da Bíblia. Sim, isso é verdade. E foi a mulher do imperador, que ela fazia, antes dela casar com ele, o Justiniano, será? Não me lembro o nome. Ela era uma pessoa que ela trabalhava com entretenimento adulto. Cabaré. Sim. E ela soube, porque acreditava-se na reencarnação, o judeu ele acredita na reencarnação. Eu perguntei
para rabinos, se eles acreditavam, ele falou, acreditamos, não necessariamente todas, porque você não consegue aprender tudo que você precisa aprender em uma vida. Uhum. E Jesus era judeu, e nós temos indícios da reencarnação no próprio evangelho. Mas na Bíblia não está citado. Não tem não reencarnação. explicitamente, mas já esteve. Não cita explicitamente. Uhum. Mas havia crença. Fala de ressurreição, mas não fala de Sim, reencarnação. os primeiros pais da igreja, Origem é um dos grandes nomes, ele acreditava na reencarnação, porque era pregada a reencarnação. Uhum. Antes, no início no caso da formação da igreja. E Origem é um dos primeiros padres da igreja, e ele acreditava, defendia a reencarnação, e ele teve que calar-se, fizeram com que ele se calasse, porque tem ameaça. E a mulher do imperador, ela ouviu falar então que ela ia pagar o karma, porque existia a reencarnação. Então ela conseguiu convencer o marido a extrair, no caso, a encarnação da ideia da Bíblia, no caso, e esse concílio, acho que foi Constantinopla mesmo, 400 ou 525, alguma coisa assim. Então, foi definitivamente a reencarnação, ela foi excluída dos ensinamentos cristãos. Mas um fato que faz com que cada vez eu acredite menos na Bíblia. Porque isso aqui não está prejudicando, risca. Imagina o quanto que isso não foi moldado ao longo dos anos. Tenho falado, tô até me tornando chato, porque eu tenho falado muito disso. Foi feito muito disso. Eu tenho num dos livros meu, que vai sair o ano que vem, vai sair em inglês, vai sair em fevereiro, eu comentei das minhas experiências. O Inferno, ele é uma tradução, ela foi proposital, porque nós temos tempo de falar ou não? Temos mais alguns minutos. Não muito mais vai ter. Porque o Inferno, ele foi uma criação da igreja. Porque o Jesus, que era o Gehenna, eu não sei como é em inglês, em português, Gehenna, que ele chamava, que era o vale, o inferno. Você pode ir no inferno, porque ele está em Jerusalém. Você pode ir. Hoje, você compra até apartamentos lá. Eles tem condomínios, porque é um vale. E era um vale onde faziam o sacrifício ao deus, ao Bai, aos outros deuses pagãos. E aí tinha as fornalhas e tudo. E no ano 1000 a.C., um dos reis, esqueci o nome dele, ele proibiu, porque muitos judeus apóstatas, aqueles que tinham deixado de ser judeus, eles iam sacrificar filhos, crianças, para apaziguar Deus ou para pedir benefícios. Então, queimavam. E aí tinha muito choro e muito ranger de dente. Então, aí, no ano 1000 a.C., foi proibido. Mas ficou a reputação daquele Vale das Sombras. Esse é o Vale da Sombra que Davi andava sem medo, porque Deus estava com ele. No Vale das Sombras. Isso, era esse. Jesus utilizava isso aí como algo simbólico de sofrer e ranger de dentes. Porque na Bíblia, no caso no hebreu, na Bíblia, no Velho Testamento, não existe inferno, existe um submundo. Inclusive, quando Jesus desencarna, quando ele morre, ele dá uma passagem nesse Sheol, que é em hebreu, Sheol, ele dá uma passada lá, antes dele ir tá no Novo Testamento. Então ele usava isso aí como simbólico, e era o Sheol. Quando foi Jerome, acho que era um papa, que ele traduziu para o latim, ele usou o Sheol, ele pôs inferno. Inferno em latim é fogo. É fogo. E aí... Queime no fogo do inferno. Queime no fogo do inferno. E aí um dos teólogos ingleses colocou o inferno como hell, que é o inferno. E aí o que a Bíblia fez, o que os pais da igreja fez, eles transferiram o inferno lá de Jerusalém, fica a 30 quilômetros do sul de Jerusalém, o inferno, que chama Gihon.
o Vale dos Filhos do Guion, onde eles estavam aí. E colocou no mundo depois da morte. Então, você morreu, se você não for para a igreja, para conseguir a sua salvação, e então você vai se queimar para sempre no fogo do inferno. Que aí é a maior ferramenta, né, que eles poderiam ter, que é o medo, né? E Então, aí assim, você... tem o controle através do medo. Pá, mas o que esse medo vai precisar para fazer sentido? Um inferno. Pô, um inferno, aquele negócio Você vai ruim se lá. queimar. Aí o que você faz? Aí você mantém todos eles na extrema ignorância Uhum. e você prega que você tem que ter fé sem perguntar. Não se Sim, pergunta. cabresto, né? Por que isso? Aqui. Cabresto. Então aí você tem um controle. E Controle de massa, um que é o que controle de massa. eu tenho E falado. isso foi que revoltou Martim Lutero quando o Papa, o Leão, acho que era o Leão X, precisava de dinheiro para que acabaram, eles faliam o Vaticano. Era uma mina de dinheiro, foram vender as indulgências, a libertação. Então você comprava a sua libertação primeiro como é que chama? Antes do inferno? Purgatório. Purgatório. Você se livra do purgatório Tá. e também você se livra do inferno se você comprar a sua salvação. E era um bilhetinho escrito Nossa. em latim para arrecadar dinheiro. Não e tá tão longe do que é hoje ainda. E foi isso que revoltou Martinho Lutero Uhum. e que fez ele reformar a igreja e foi onde originou a igreja, no caso, evangélica, fora Os protestantes. do protestante, porque aí ele quebrou o monopólio da igreja católica romana, porque ela tinha todo o monopólio da fé. E era do jeito que ela queria. Ai, muita coisa errada aí, vamos lá. Bruno Rovedo, 9472, essa experiência do entrevistador se chama pesadelo, kkkk. Quero ver o entrevistado adivinhar o objeto que está trancado no quarto ao lado. Nessas suas saídas do corpo, já foi feito um experimento com diversas pessoas que diziam sair do corpo e nenhuma delas acertou o que estava no quarto ao lado? Acordem para a vida que vocês têm atualmente. Procurem vivê-la intensamente, aproveitando tudo de bom que ela proporciona. Não fiquem presos a uma vida que você nem sabe se existirá. Não tem provas concretas disso. Então, ele não sabe o que ele está falando. Porque isso aí já foi feito. A Universidade de Duke, na Carolina do Norte, eles têm um departamento que eles estudam esses fenômenos. Sim, fenômenos anômalos. E eles tinham um dos projetores, é o Keith Harari. Ele era um aluno de psicologia e ele induzia a saída do corpo dele, consciente. Então, o Rhine, que é o Rhine Institute, esse existe até hoje. E então, o Keith Harari, eles deram tarefas para ele. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o Keith para dormir. Ele estava lá, deitado, e ele tinha 2 trabalhos. O que eles fizeram? O Keith estava lá concentrado. Em uma sala, longe dele, sem ele saber, colocaram uma serpente. A serpente estava lá no terrário dela, lá, tranquilinha, calma, alimentadinha, numa boa. Aí deram um projeto para o Keith Harari. Ele projetar até aquela sala e ele atiçar mexer com a serpente. De repente, e lá tinha uma pessoa olhando a serpente. A serpente começa a atacar o vidro da jaulinha dela lá, do terrário. Aí um outro era o Keith, ele tinha um gatinho que morava com ele. Aí pegaram o gato do Keith e colocaram uma sala com uma pessoa lá também, um pesquisador olhando. E tinha um tabuleiro branco e preto e onde o gatinho ficou. O gatinho estava. E era tudo novo pro gato, era a pessoa, tudo. O gato estava super agitado. E a pessoa, ela estava lá observando o comportamento do gatinho. Aí, o trabalho do Keith era ir lá e brincar com o gatinho dele. Então, ele sai do corpo, ele vai lá brincar com o gatinho. E a pessoa que está lá, ele está anotando, observando o comportamento do gato.
Aí eles pegam, então o Keith fala, eu saí do corpo tal. Eles têm uma maneira de monitorar a hora. E esse também monitorava. Então coincidia, a mudança de comportamento desses animais coincidiam com o Keith falando que ele esteve lá falando. E foi observável. Isso foi publicado. Foi publicado tudo. Isso aí tem. Matérias. Eu tenho um detalhe no meu... Eles têm tudo. E um outro, ele tinha um grupo de pessoas, uma sala, e pessoas lá meditando. Então, trabalhadores da faculdade, da universidade. E tinha lá o nome das pessoas. O Keith era para ele projetar, ir lá, e ele ver onde as pessoas, quem estava sentado onde, e ele voltar e falar. Ele acertou na primeira. Agora, a CIA dos Estados Unidos, Sim. Eles mantiveram, dos anos 70 até o Bill Clinton, um projeto chamado... como é que é? Esqueci do nome, já vou me lembrar. E isso em Menlo Park, na universidade na Califórnia. E tinha o Keith Harari, e tinha um outro também psíquico, na época que ele era super conhecido, que era Ingo Swann. E tinha outros também. Eles tinham um projeto, eles chamavam de visão remota. Então, eles tinham um local, e em Stanford, na Universidade de Stanford, um laboratório que eles tinham, e o trabalho do Keith e do Ingo Swann, e tinha outros lá. Eu conheci uma pessoa que trabalhou lá também, recentemente. E eles eram designados, davam coordenadas para eles. Então, foi na época da Guerra Fria. E eles conseguiram, o Ingo Swann e outros, eles queriam que ele descobrissem, tinha um local na Sibéria, e num edifício escondido, que os russos estavam fazendo alguma coisa lá dentro. E só que eles não tinham como saber. Uhum. E um deles, Ingo Swann, se eu não me engano, ele projetou lá e ele desenhou o que era. E era um submarino que eles estavam projetando, nuclear. E eles fizeram outros, desenhado e tudo, em várias partes do mundo. Então, o nosso amigo aí, ele está equivocado. Ele não foi... A CIA já usou desses artifícios. E eles ganhavam. Foi o Bill Clinton porque aí já tinha satélite, as coisas ficaram mais modernas. Então, eles não desfizeram esse aí. Stardust Project, acho que era. Stardust Project, você lembra disso? Eu acho que era Stardust Projeto. E tem, se você pesquisar, você vai ver até os desenhos que eles fizeram. Vamos lá, tem mais um aqui para finalizar. Edivar P. Silva 4239. Ninguém se conforma que a vida tem um fim. Acreditar que a vida continua após a morte é muito agradável, é uma válvula de escape para aceitar o inaceitável. Lembre-se que EQM não é morte e sonhos não têm nada a ver. O cérebro é um órgão incrível, alucinações, etc. Morreu, acabou, mas é difícil aceitar isso. As pessoas não se conformam com o fim. Aí teve uma resposta do Joel Dantas. Somos matéria regida por um espírito ligado a essa matéria. Concordaria com você se fôssemos apenas matéria, mas após a morte do corpo, nosso espírito se desloca e segue para o local que se tem mais afinidade. Então, a EQM, no caso, como que é estudada a EQM nesse caso? Então, e quais são os maiores indícios da EQM não ser um fenômeno mental? Ela transcender essa parte do cérebro. E isso é pesquisado e é feito muitos casos, por exemplo. A pessoa sai, ela tem uma EQM, e ela sai do corpo e ela vê um acidente. Isso aconteceu. Sam Parme é um dos pesquisadores que tem aqui. Essa pessoa ela saiu do corpo e ela sai do local e ela foi em um parque e no caminho, no trajeto, ela viu um acidente.
que ocorreu no caminho dela. Quando ela voltou para o corpo, ela foi descrever o que aconteceu, ela citou o acidente. E o acidente foi confirmado. O acidente existiu. Eu não sei se eu falei aqui na outra entrevista, mas teve um caso da Maria, que era uma mexicana no estado de Washington, em Seattle. E ela teve uma parada cardíaca lá no hospital. E ela estava no aparelho lá, mantida, o corpo mantido vivo. E ela teve a parada cardíaca e ela, então, descreveu o que aconteceu com ela. Porque quando ela despertou muito agitada e ela não falava bem inglês. Uhum. Então, eles tinham uma assistente social que conversava, que falava espanhol, que se comunicava com ela, que chamava Kimberly Clark. Eu falo nos que voltaram para contar, eu conto esse caso. Aí a Maria vai contar por quê, o que aconteceu, o que ela fez. Ela falou que ela se viu saindo, ela saiu do corpo, ela saiu fora do hospital, ela viu as ambulâncias entrando e saindo. Aí ela começou a flutuar e ela estava fora do hospital, tipo lá no 4º ou 5º andar, e de repente ela estava pairando no ar, olhando, tinha uma varanda lá para um quarto, talvez 4º andar, 5º andar, não me lembro, e algo chamou a atenção. Num cantinho nessa varanda, do lado de fora, entre o telhado e a quina dessa varanda, tinha um tênis, um pé de um tênis, azulado, com um cordão, uma ponta do cordão, grudado embaixo do salto, assim, da sola, né? E ela ficou fixada nisso e o tênis chamou a atenção dela. Uhum. E ela desceu super agitada. E o pessoal médico, porque ela foi reavivada, chamou a Kimberly. E depois ela contou para a Kimberly. Uhum. E a Kimberly, o que ela fez? Ela saiu de quarto em quarto para procurar o bendito tênis. E ela achou. Achou. Ela achou o tênis e trouxe o tênis e deu o tênis para Maria. Então, se você lê as coisas pela metade, Uhum. se você não entende, você foi a fundo. Por que eu fui a fundo? Porque eu era tão cético quanto ele. Entendi. Então, eu preciso saber, eu preciso também de ver isso. E isso não tem esse conceito de criação do cérebro, não justifica. Essa é uma delas. Tem muitas outras. Então, por isso que é melhor ver bem antes de... E a ciência agora, médicos, né, como o Dr. Alexander, né, que a gente falou pouco antes da gente começar, estão indo atrás de ter mais confirmações científicas, né? Que não é possível, uma coisa que ele me falou aqui, mais de 90% das pessoas já tiveram experiências anômalas. Quer dizer, a experiência anômala é quase que normal, todo mundo já viveu algo parecido, né? Exatamente. Então, isso aí, quando você vê todos esses casos, por exemplo, da experiência de quase morte, das visões ao leito da morte, e agora das compartilhadas que tem sempre, mas que... Então, o tanto, a incidência é tão grande que seria mais fácil você falar que a humanidade, ela vive uma alucinação constante. A alucinação coletiva, né? Uma alucinação coletiva, Uhum. né? Mas esses são fenômenos que eles são super importantes para a gente se entender como ser humano. Sim. Porque a gente se dá pouco valor, na verdade. E, na verdade, nós somos seres grandiosos. Tem muita gente que tem um complexo de inferioridade muito grande, mas não se dão conta da grandeza que nós somos. Nós temos capacidade, eu conto a história, eu vivenciei uma capacidade de nós podemos curar doenças nossas. E já acontece isso conosco, até quando dormimos. Eu já sofri cirurgia de rim, de pulmão, e saí curado de uma noite com problemas respiratórios, e isso faz pouco tempo, hein? Foi em janeiro do ano passado. Do ano passado, não.
Acho que é retrasado, já faz tempo, passa tão rápido. Mas você já sabia que você não ia morrer mesmo, que você já tem a data, então você estava tranquilo. Teve um dia que eu reclamei, eu tive uma experiência que eu contei, que falaram, e foi antes, eu falei, não, mas isso não tá certo. Adiantou, tá adiantado isso aí, ó, meu relógio aqui. Você tá adiantado. Então, nós somos essa grandiosidade. Se a gente entendesse, se eu conseguisse colocar na cabeça de muitas pessoas que nós não somos só isso, você muda a sua perspectiva. Tem muita gente que já acredita. Eu também quero crer nisso. Sim. Que muita gente acredita. E que mais continuam acreditando. Inclusive, os nossos amigos aí que são céticos, que vão descobrir. Mas estão assistindo, estão comentando. Será? Lá no fundo, assim, acredita. Deixa um será, não fala não. E se? Ó, vamos falar mais uma vez aqui do seu livro. Ó, A Dor Que Não Tem Nome, Pais que Perderam Filhos. E os outros também, né? A série Imortalidade. Para tentar... Vou mostrar rapidamente aqui. Os títulos são muito bons. Sua mala está pronta? Nos Portais do Além. Esse aqui, que a gente se inspirou aqui no título do último, que se você não assistiu ainda, agora que já está no final, corre lá e assiste. Morrer Não É o Fim. Esse é o mais completo. Esse é legal. Os que Voltaram para Contar. Os títulos de filme, hein? Você viu só? E Perambulando pela Noite. Essas são algumas das minhas experiências fora do corpo, inclusive a experiência no laboratório de Duke, que eu conto o caso do Keith Harari, esse aí que ele atiçando a cobra e acalmando o gatinho dele, está aí no Perambulando pela Noite. Bom demais. Pô, Admir, obrigado mais uma vez. Papo bom demais. Muita gente gosta e tem gente que muita gente vai gostar desse episódio também. Só tenho a agradecer. Deixe suas redes para quem não te segue ainda. @Admir Serrano. O Instagram, o Facebook, que é @Admir Serrano. E tem o site também, admirserrano.com. E aí no site também encontra os livros, amazon.com.br. É só colocar Admir Serrano lá que aparecem os livros. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom Sempre demais. um prazer. Prazerzaço. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários. Vamos aí prolongar o papo, a nossa prosa aqui por muito tempo. E até o nosso próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.